Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. A realidade na tela, de maneira geral, é assim que se define o documentário, um gênero que cresce no Brasil tanto no cinema como na TV. Esses espaços na televisão irão aumentar? Essa é uma das questões que serão debatidas no Ver TV de hoje. Para isso, nós convidamos Kiko Goifman, cineasta, documentarista e antropólogo. Ele é diretor da série Hiperreal, exibida pela Sesc TV de São Paulo. Adriana Pluti, jornalista com mestrado em direção de documentário na Universidade de Londres. Ela foi coordenadora de produção e repórter da TV Estadão. Estreou agora o bloco Doc, Documentários, Vídeos e Mercado Audiovisual. E Aurélio Miquilis, diretor de cinema e documentarista. Trabalhou nas TVs Globo, Bandeirantes e Cultura de São Paulo. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, eu agradeço muito a presença de vocês, eu gostaria de mostrar uma breve reportagem sobre o tema de hoje. Vamos ver. O cinema nasce do documentário. As primeiras cenas filmadas são da realidade mostrada em A Chegada do Trem na Estação, dos irmãos Lumière. A ficção vem depois, mas o documentário segue mostrando recortes do real. Tiros em Columbine, um dos principais trabalhos do famoso documentarista Michael Moore, partiu do assassinato de 14 estudantes por 2 colegas nos Estados Unidos para mostrar algumas das causas da violência existente no país. It's an American responsibility to be armed. If you're not armed, you're not responsible. No Brasil, um dos precursores do gênero foi Humberto Mauro. Diretor por 30 anos do Instituto Nacional do Cinema Educativo, realizou mais de 300 curtas de caráter didático. Fez filmes entre 1925 e 1974, sempre com temas brasileiros. Outro grande marco da história do documentário no Brasil foi o filme Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, sobre o assassinato do líder camponês João Pedro Teixeira, em 1962. Por pressão da ditadura, as filmagens foram interrompidas em 1964 e retomadas 20 anos depois. Do projeto original de filmar com os personagens reais da história, só restou a participação de Elizabeth Teixeira fazendo seu próprio papel. 20 dias depois do assassinato de João Pedro, Elizabeth Teixeira viajou para o sul do país. E na minha luta, protestar contra o assassinato de João Pedro. E não só de João Pedro, como de todos os companheiros que tombaram. As canções, um trabalho mais recente do documentarista, inova misturando depoimentos de atores com pessoas escolhidas pelo diretor através de um anúncio no jornal. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Edifício Master é um dos mais conhecidos documentários de Coutinho, exibido repetidamente pelas TVs pagas. Retrata o cotidiano dos moradores de um grande prédio residencial do Rio de Janeiro. Houve muita mudança aqui no prédio, as pessoas malgradas saíram, tem muitas pessoas de bom grado aqui, graças a Deus aqui agora é um prédio familiar. Nas TVs abertas, os documentários estão praticamente restritos às TVs públicas. São elas que exibem produções incentivadas por políticas oficiais, como o Doc TV, um programa do Ministério da Cultura para documentários regionais. Aurélio, eu vou começar com você. Nós tivemos aqui uma referência no VT de abertura ao Humberto Mauro. E eu sei que ela é uma referência também para você. O que mudou do Humberto Mauro para cá em termos de documentário no Brasil? Falar de Humberto Mauro é falar da história do cinema, né? Mas eu gostaria de fazer apenas uma correção do que está mostrado aí, porque antes do Humberto Mauro já se fazia cinema documentário no Brasil. Eu, inclusive, fiz um documentário chamado Cineasta da Selva, que é a história do pioneiro do cinema na Amazônia, chamado Silvino Santos, que estudou, inclusive, com os irmãos Lumière, fez e realizou mais de 57 curta-metragens na Amazônia desde 1910. Então já se filmava o Major
Thomas Reis já fazia documentários dos índios. E o Humberto Mauro também faz parte, né, desse grupo de pioneiros. O volume de obras dele é que é muito grande, né? São 300 trabalhos. Todos esses cineastas que eu citei, o Thomas Reis, o Silvino Santos, como o Humberto Mauro, a produção deles é absurda. O Silvino fez 9 longa-metragens, 57, 70 e tantos, mais de 100 curta-metragens, e fora os comerciais que já fazia naquela época. Então, todos eles, e o Humberto Mauro também, né? Agora, o que eu vejo no Humberto Mauro em relação os outros dois que eu citei, é a possibilidade de ele ter na mão dele uma instituição do qual ele tinha liberdade para criar. Né? E o olhar dele é um olhar desse Brasil profundo, desse Brasil rural, desse Brasil que hoje as pessoas se distanciaram ou penetram nele num olhar da violência que está lá. Né? O Carro de Boi, por exemplo, do Humberto Mauro, hoje você vai contar a história do Carro de Boi, mas você vai fazer como Coutinho, vai penetrar muito mais na vida daquele cara que faz parte do Carro de Boi. Né? Há um olhar antropológico, sociológico, né, sobre aquele fato ali. Por exemplo, você tem um documentário que eu gosto muito do Humberto Mauro, que eu me emociono muito até hoje quando eu vejo, todas as vezes que eu assisto, que é o João de Barro. Né? Que você vê o cuidado dele, que é esse olhar que hoje você vê na BBC de Londres. Né? Ele deve ter gasto muita película, paciência, e ele vai te mostrando com uma intimidade, né? e com a câmera da época, que não eram as câmeras de hoje, eram câmeras pesadas, com foco fixos, e que ele consegue transmitir uma intimidade daqueles pequenos pássaros morando ali, construindo a sua casa, que é um símbolo, inclusive, nosso, né, da nossa arquitetura. Do João de Barro. Chama João de Barro. É maravilhoso. E o que é bom é que esses filmes é domínio público, está disponível no CTAV, na Funarte, isso que é maravilhoso, quer dizer, estudantes, quem quiser ter intimidade com eles, você pode ter, isso que é bacana, né? Está preservado. Está preservado esse olhar. E esse é o olhar, né? O Humberto Mauro, ele enquadrou o olhar observador. Né? E documentários de hoje, eles vão um pouco além dessa observação, tentam se envolver, porque com as câmeras hoje te dá a oportunidade de você penetrar. Agora, talento é uma coisa, possibilidades técnicas é outra. Às vezes essas duas coisas não estão juntas. Né? Olha, você falou em antropologia e o Kiko é antropólogo. Como é que é essa relação entre a antropologia e o documentário? Olha, bom, na verdade eu nem me considero mais antropólogo, enfim, até por não ter uma leitura frequente, mas minha graduação foi em antropologia, depois fiz um mestrado já no Instituto de Artes da Unicamp, mais para o que seria, na época, chamava antropologia visual, dentro do departamento de multimeios. E uma migração natural, porque, né, o antropólogo ele se interessa por grupos sociais. Eu acho que o documentarista, no meu caso, me interessa muito por grupos. É difícil eu fazer um documentário sobre uma determinada pessoa. Me interesso mais por grupos sociais. E acho que trago da antropologia uma ideia, um respeito ao outro, um interesse pelo outro, de tentar, como aquele determinado grupo, enfim, meu primeiro trabalho foi com presos, como eles articulavam símbolos específicos. Então, acho que trago esse desejo de não ser etnocêntrico, esse desejo de reconhecer que o outro vale a pena. Isso tem um papel também de intervenção, né? Um papel político, de você usar o documentário para discutir questões sociais, culturais. Acho que sim, acho que cabe ao cinema isso, o cinema de ficção ou o cinema documentário, mas essa discussão, para mim, sempre de uma forma muito sofisticada. A gente assistiu agora há pouco, enfim, falando do Michael Moore, que faz isso de uma forma imediata. É verdade. Né, em que para ele pouco importa o que está acontecendo ali na realidade, mas importa muito o que ele tem como certeza de gabinete. Né? Então, assim, a gente tende até a gostar do Michael Moore, porque a gente, de um modo geral, falando a gente, enfim, falar a gente na televisão é um pouco abrangente, mas eu, por exemplo, não partilho da ideia não gosto da ideia de uma sociedade armada, extremamente armada e tal. E o Michael Moore vai e ataca isso nos Estados Unidos. Agora, talvez ele possa mudar a realidade e fazer um documentário defendendo a pena de morte.
A realidade é só um elemento para ele no documentário, bem menor do que a certeza que ele tem de gabinete. Muito bem. Eu queria colocar a Adriana também aqui na conversa. Adriana, você mais como observadora e como especialista. Eu perguntei logo no início o que mudou do Humberto Mauro para cá. Eu pergunto agora, como é que você vê o documentário hoje no Brasil? Nós dissemos na abertura do programa que há um crescimento, né? No cinema, na TV. Você concorda com isso? Eu concordo. Eu sinto que antigamente o documentário era mais visto, eu pelo menos via, como alguma coisa didática, que você ia assistindo no colégio, um filme que, não sei, que seu pai assiste de guerra, sabe? Que, pô, pai está assistindo isso, sabe? Era como eu via antigamente. Até eu ver o Notícias de uma Guerra Particular, que até é um documentário bem... ele não é inovador em termos de linguagem, assim, na minha opinião, mas que me trouxe uma realidade nova, assim, uma maneira de pensar que abriu minha cabeça, assim, acho que depois de eu ver aquele documentário, eu nunca mais consegui pensar da mesma maneira que eu pensava antes. Eu falei, pô, documentário pode ser isso, sabe? Eu acho que hoje em dia, além de ser uma coisa que não é mais didático, depois agora começou a ser cult, eu gosto de documentário, e isso pareceu uma coisa legal. Mas, para mim, documentário também é uma coisa que é um entretenimento, é uma coisa que me emociona. O cinema, de uma maneira geral, tem aberto um grande espaço para documentário, né? Mais recentemente. Eu fiz uma entrevista com o Amir Labaki há pouco tempo. Segundo ele, eu tenho que checar essa informação, mas eu acho que 1/3 dos filmes brasileiros lançados são documentários. Não sei se confere. Daí para mais, talvez. Então, eu acho que tem uma boa... E isso... Fala aqui. Não, tem. Eu acho que sem dúvida, quando a gente vê, assim... primeiro, você começa a ter um número maior de festivais dedicados a documentários no Brasil e fora. Nos festivais tradicionais, você começa a ter um espaço maior reservado para o cinema documentário. Né? No caso específico do documentário brasileiro, vários países europeus já fizeram retrospectivas específicas de documentários brasileiros. Então, assim, é inegável. Eu acho que a gente tem um aumento de interesse em festivais, a gente tem e existe uma questão que, para mim, eu acho que isso é uma série de fatores, né, desde questão tecnológica, barateamento de equipamento e tal. E existe uma questão que eu acho que as pessoas estão interessadas no real. Seja o que for esse real e seja isso bom ou ruim. Não Então, assim, você começa a ter novelas que têm uma relação, já que estamos falando de TV, novelas que partem de questões que aconteceram de fato, incorporam fatos reais. Né? Você tem na internet uma série de blogs e mesmo as redes sociais em que as pessoas se expõem e falam de um real. Né? Você tem reality shows em todos os canais. Né? Essa relação com o real, eu acho que nem é boa e nem é ruim por si. Mas ela atrai o público. E os documentários, eu acho que de alguma forma trazem isso. Eles trazem eles alimentam um certo desejo das pessoas de partilhar de um real. Seja isso o que for, seja... E alguns com forte compromisso político. Eu vi recentemente O Dia que Durou 21 Anos, né? que traz informações novas que não existiam aqui no Brasil sobre o golpe de 64. Mas esse é o papel do documentário. O documentarista tem que ser uma pessoa extremamente respeitosa, ele tem que respeitar o objeto do qual ele escolheu e selecionou para observar e investigar. Né? É básico isso. Você vê o Coutinho, nesse estilo documentário dele, estabelece uma confiança. Né? E um respeito, né? Pois é, eu tenho que ter uma confiança, isso é básico. Agora, o que mais me chama a atenção, eu tenho pensado muito sobre isso, é o paradoxo disso que o Kiko está falando, desse momento em que existe uma explosão da imagem, onde qualquer pessoa carrega consigo uma câmera de filmar e pode contar a sua própria história, e é recorrente a toda hora, qualquer fato, qualquer polêmica, logo se recorre às câmeras, estão distribuídas pela cidade e elas estão registrando, documentando, né, o nosso cotidiano, nos observando, essa presença, essa onipresença da imagem. Pois é, então, exatamente nesse momento dessa onipresença das imagens, você acha então que o documentário se banaliza? Ao contrário, o documentário ele aparece como
uma coisa melhor, um olhar privilegiado de cada olhar. Né? É aí que eu acho que é o interesse pelo documentário, porque ele não é só no Brasil, é no mundo inteiro que surgem documentários observando coisas das mais inusitadas, né? Que você viu. E outra coisa, o documentário não precisa ser revolucionário, quebrar os paradigmas, inventar. Isso aí foi uma coisa dos anos 60, um desejo de transformar, de mudar as coisas. Porque você pode fazer um documentário para televisão, careta, formal, e pode ser uma coisa experimental. Vai depender do teu talento, de fazer aquilo ser uma coisa muito boa. E há documentários intimistas também, exatamente, hoje em dia, intimista, pessoais, expressionista, uma coisa meio impensável, né? Investigativa. Esse documentário que você citou agora, por exemplo, é um documentário esclarecedor, né? Que ele cria exatamente um elo perdido na história de um povo, que nós estamos precisando, são perguntas que nós estamos fazendo. Então, vem um documentarista e te joga essa bola. Agora, tem outras questões, né? Questões pessoais. O Kiko fez um documentário com uma questão pessoal, 33, dele, pessoal. Mas quando você assiste, você vê que aquilo te pertence também, que é uma busca, é uma busca existencial, uma busca de origem, uma busca de um desejo, alguma coisa se perdeu que você quer juntar os fragmentos, né? O que mais me chama a atenção nisso tudo é que no momento que os documentários surgem, está em extinção uma coisa que eu acho muito grave, que é a perda do álbum de família. Ao mesmo tempo que o documentário surge com imagem e movimento, o álbum de família deixa de existir para as pessoas. Fotográfico. O álbum não tem mais. Não tem mais. As pessoas têm 10 mil fotos dentro de um celular ou no seu computador, mas você não tem um álbum onde o teu filho, que vai crescendo, vai se reconhecendo no avô, no bisavô, na mãe, no irmão mais velho. Isso está acabando. E isso é uma coisa interessante, que é um paradoxo, né? O documentário cresce, o álbum de família, aquela coisa ali que fica ali guardada na gaveta e tal, ele começa a sumir. Então surge uma coisa interessante aí, que é uma instituição, que é a Cinemateca. Esse espaço onde vão estar guardadas as imagens, que se chama Cinemateca, é um lugar que a gente tem que olhar com muito carinho. E preservar. Porque as imagens, para um filme de ficção, quando vai para a televisão, para a Cinemateca, ele vira documentário também. Porque ele vira uma referência da indumentária, do andar, do falar. Aurélio, eu vou ter que fazer um rápido intervalo, mas nós voltamos logo em seguida com o Ver TV, que conversa hoje com os nossos convidados sobre essa relação entre televisão e documentário. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que hoje conversa sobre essa relação entre os documentários e a televisão. E a gente não pode falar de documentário sem se referir e lembrar o festival É Tudo Verdade, que tem como curador o crítico Amir Labak. Além de curador do festival, ele também apresenta programas de documentários na TV Cultura e no Canal Brasil. A Adriana, há 3 anos, né, Adriana? Em 2010, fez uma entrevista com o Amir, que nós selecionamos alguns trechinhos para a TV Estadão, onde ele fala da cultura do documentário que cresce aqui no Brasil. É o tema do nosso programa e nós não podíamos deixar de aproveitar essa entrevista que você fez. Você permite que a gente mostre? Pode usar. Então vamos ver. O documentário, sobretudo na última década, vamos falar assim, deixou de ser algo excepcional, no sentido de algo que você, como espectador, no cinema ou na televisão, raramente ia ver ou convivia, né? O documentário, a cultura do documentário cresceu muito no Brasil nesse período, cresceu muito no mundo de maneira geral, como você bem falou. E, infelizmente, as televisões brasileiras demoraram muito para espelhar essa nova cultura do documentário, né? Até do ponto de vista de cobertura do festival que eu faço, ou de alguns filmes específicos,
ponto de vista jornalístico, isso aconteceu, mas no mundo inteiro existe uma exibição, uma parceria muito grande entre produtores de documentário e as televisões abertas e televisões fechadas. E no Brasil isso demorou muito para acontecer, né? Para você conseguir retomar isso. O É Tudo Verdade é uma história, imodestamente, é uma história de sucesso, mas é uma história de sucesso dentro de uma história maior de sucesso, que é a história de como o Brasil, que sempre teve uma produção de documentário muito forte, finalmente também desenvolveu uma cultura do documentário muito forte. Então, a universidade brasileira, a imprensa brasileira, o mesmo mercado de cinema e agora de televisão abriram os olhos para essa riqueza, para essa diversidade, para essa tradição do documentário brasileiro que é forte. Outra tendência que eu acho que é muito forte é o documentário, expandir o documentário para além da tela, do cinema ou da televisão. É o fato de você estar buscando novas estruturas narrativas para o documentário que levam o documentário, por exemplo, para a internet ou para o museu. Quer dizer, o documentário sair simplesmente da experiência cinema ou da experiência televisão. Isso é algo que a gente vai estar cada vez mais assistindo nos próximos anos. Quer ver documentário feito para celular, feito para a internet, com outras estruturas narrativas, outras estratégias de sedução para o espectador. Eu queria que vocês comentassem essa entrevista que ele deu para a Adriana, esses dois temas, né? A cultura do documentário e o futuro do documentário, transitando aí pelas novas tecnologias. Mas antes disso, eu queria que vocês falassem sobre o festival e a importância desse festival e de outros festivais na vida dos documentários. Você falou já na abertura da importância, né, dos festivais, mas o É Tudo Verdade me parece que é importantíssimo, não é? Eu acho que é importantíssimo. Eu acho que importantíssimo para a gente que realiza. Eu acho importantíssimo para essa formação de público, de interesse. É uma possibilidade que a gente tem, muitas vezes, de ter acesso a filmes que não entrariam em cartaz. Né? Festival tem essa ideia de festa e de lugar de encontro, então acho que isso é muito gostoso também, que acontece. E é interessantíssimo, porque é um festival relativamente recente, hoje em dia está entre os mais importantes do mundo. 18 anos fez esse ano. Já né? fez 18 anos? 18 anos. Abriu caminho, eu acho, né? Contribuiu para isso que ele disse, o crescimento da cultura do documentário, né? Vocês concordam? Quer dizer, há um crescimento da cultura do documentário no Brasil? Com certeza. Eu acho que não só no Brasil, no mundo inteiro. Coincide com esse olhar que o mundo se globaliza, né? O mundo se reconhece como uma aldeia, mas aí a gente descobre que é uma aldeia, mas cheia de desconhecidos. Então essa curiosidade levou as pessoas a se reconhecerem, né? Então é isso. Então os festivais de documentários, que como no caso É Tudo Verdade, é um lugar onde você vê o mundo. E você vai lá e você é visto também. Então essa dinâmica que é interessante. Agora, o Amir, ele também entra na questão das novas tecnologias, que ele diz aí, o documentário vai além da TV e do cinema. Né? Vocês já estão sentindo isso? Eu acho que sim, e é interessante a gente pensar isso como uma forma de divulgação. Eu acho que, enfim, novamente voltando a essa ideia que a gente está aqui discutindo de alguma forma TV, a gente tem uma situação que não só da TV, mas da internet, que essa rapidez, a necessidade de uma rapidez. Por outro lado, acho que qualquer um de nós concorda que a gente vive num mundo complexo, pelo menos de um ponto de vista geopolítico. Né? Assim, é muito diferente do que eu aprendi. A Europa mudou completamente da Europa que eu aprendi, né, estudando, e o mundo inteiro vai se modificando. E a combinação entre uma complexidade e essa velocidade absurda, né, os jornais sempre são, é o último segundo, é o último, né, não é nem o último minuto, é o último segundo. Né? Isso gera um paradoxo. Você tem, de um lado, uma complexidade e, do outro lado, você tem uma falta de tempo para poder olhar. Eu acho que o documentário, ele tem essa possibilidade de, assim, ok, estamos num mundo mais complexo. Vamos passar ali 3 anos acompanhando uma criança que vive na faixa de Gaza. Que TV vai poder fazer isso? Assim,
dentro de um programa. Não vai. Né? Então, assim, esse espaço do documentário, que talvez aquilo ali possa ser fundamental para a gente poder entender o que acontece naquela situação. E eu acho que isso o documentário é muito interessante e importante. Né? Então, quando a gente pensa nas novas tecnologias, eu acho ok, do ponto de vista dispositivo, para mim, tanto faz se o cara vai filmar com um celular, se ele vai filmar com uma câmera 35, que, enfim, hoje em dia praticamente não se faz mais documentário com câmera 35 de cinema, mas e que também seja uma forma de veiculação, seja uma forma possível em que você, assim como o cinema, você vai poder ver de outras formas, né? Ver no seu celular, ver no seu tablet. Quer dizer, é a questão da veiculação, mas a produção ainda continua sendo, você tocou num ponto importante, quer dizer, a produção continua sendo uma produção trabalhosa, lenta, não é? Muitas vezes, que demanda tempo, recursos. O Aurélio falou de talento também. E talento, não, claro. Quando o Amir fala, essa fala do Amir, ele não está dizendo que uma coisa vai eliminar a outra e vai deixar de existir. Não, ao entendeu? contrário, é uma extensão. Porque vai ter gente sempre querendo ver filmes inteiros de 90 minutos, de 80, 50 minutos, entendeu? E pessoas que vai gostar de um comercial de 30 segundos, não sei, mas eu acho que o documentário é um pouco mais do que isso, né? É um pouco mais do que você pegar o celular e assistir, é muito mais do que isso. Agora, tem uma questão de custo, eu me lembro, diretores de televisão aqui do Brasil, quando vinham aqueles documentários da BBC, falam, mas isso é muito dinheiro, porque você diz, tem que ficar 3 anos acompanhando a criança em Gaza, na faixa de Gaza. São vários outros documentários que a gente percebe e sabe, né, que demandou anos de trabalho, né? Então são investimentos grandes. Queria entrar nessa questão também agora do custo. Nós ouvimos o João Batista de Andrade, que é um documentarista, hoje ele é presidente da Fundação Memorial da América Latina. Um dos últimos trabalhos dele foi sobre o documentário Liberdade de Imprensa, sobre o Vladimir Herzog, ele ganhou vários prêmios, e ele fala da questão do custo. Vamos ouvir o João Batista. Eu acho que não dá para dizer o que é patrocínio, o que é financiamento para documentário. O documentário nasce de qualquer jeito. Eu, muitas vezes, com o próprio filme Vlado, 30 anos depois, eu saí na louca para filmar sem dinheiro nenhum. E não tem um patrocínio. Não tem um logotipo no filme. E depois consegui vender, levantar um dinheiro para a distribuição do DVD. E deu certo. O que acontece agora é que o caminho que parece que viável para o cineasta do Brasil hoje é a ligação com a TV. Não acho que seja o único. E depois isso é questão de política cultural também. Atualmente é assim, daqui a pouco pode não ser. Não pode não ser mais. E também eu acho que o documentarista não se rende a essa janela exclusiva. Você não consegue patrocínio da TV, você junta um grupo e faz um documentário com essas mini câmeras, HD, que dá uma qualidade fantástica. O importante é que tenha bastante filme, como tem agora. É assim? É assim? É importante que as pessoas assistam também, né? Eu até volto para o Amir, porque o Amir ele fala assim, a televisão brasileira demorou muito. Ele falou. Né? Essa frase é fundamental, porque a TV no Brasil, ela surge como um primo pobre, né? Ela há um olhar da elite preconceituosamente sobre a televisão. A gente sabe disso. Quando criou a televisão brasileira, foi obrigado a chamar isso, ninguém quis. E estava acontecendo a Vera Cruz, tinha a TBC, foram obrigados a chamar o pessoal que trabalhava em rádio, da Tupi, e os radialistas que criaram a televisão brasileira, por conta do preconceito. E isso vem de uma formação brasileira de que a coisa pública é uma coisa de pobre, sabe? É como se o público não pertencesse à sociedade como um todo. E a gente está vendo isso agora nas ruas, as pessoas estão exigindo transporte coletivo de qualidade, etc., hospital, saúde, com uma coisa pública, mas, na verdade, as pessoas continuam querendo ter carro próprio como status social e não para se locomover. Então, que nem a TV, quando a gente fala assim, a BBC, sim, a BBC, a NHK, a ZDF na Alemanha, e na França, essas TVs públicas, elas são fruto de uma luta do pós-guerra, né? Que os cidadãos da sociedade desses países se organizaram e desejaram que tivesse que a televisão expressasse o seu desejo
um desejo público, né? Digno. Mas no Brasil, esse público não chegou. Né? As TVs, elas não se julgam com esse direito. Né? Você vê a dificuldade para você ter uma TV pública no Brasil. É uma polêmica diária no jornal. A TV está no traço, então vamos fechar. Quer dizer, é uma vingança, um ódio, que você... Mas por que isso? Por que então não ajudar a melhorar? Né? Vamos então fazer uma crítica construtiva. Estamos tentando aqui, olha. Estamos tentando. Sim, essa TV é a TV Cultura, que foi um exemplo. Né? Não, falta dinheiro, eu acho que também não falta dinheiro. Falta liderança, falta criatividade. É que nem fazer um documentário. Não adianta você ser de vanguarda se você é um péssimo cineasta. Não adianta você ser um cara que vai fazer um documentário tradicional se você também não sabe filmar. Quer dizer, as coisas, a criatividade, a inventividade, a liderança, elas são inerentes à produção imediata Agora, você citou várias televisões no mundo, televisões públicas. Eu queria ouvir de vocês também como vocês veem, porque os dois falaram da importância da TV até no financiamento, né? É importante falar a diferença, né, das TVs lá fora e aqui. Aqui as grandes TVs, eu digo que tem grande audiência, são privadas. Lá fora, em Londres, todo mundo assiste a BBC. As pessoas chegam em casa, ligam a BBC. Aqui não é bem assim. E as comerciais, vocês não veem interesse das comerciais em financiar, por exemplo, esses projetos? Olha, eu acho que assim, eu acho que assim, a gente tem um espaço crescente e a gente pode colocar públicas e algumas exceções. O Canal Brasil, o Sesc TV, que inclusive eu faço uma série com eles, eu acho que existem interesses sim. O que eu sinto das TVs abertas públicas. Sim, ou nessa situação, o Canal Brasil, por exemplo, é uma TV paga, né, e não é pública, mas tem um interesse por documentário. Agora, com uma questão de legislação, todo mundo está começando a olhar para isso. Agora, é engraçado quando você vê que a gente está falando de documentário, mas assim, o Discovery é um canal de documentário, segundo eles, e eles vão fazer 450 mil documentários sobre tubarão. Ser humano não interessa muito, mas assim, mas o tubarão, o patinho que nasceu ali, isso também é muito Mas não é caro. só o Discovery que gosta de bichinho. Não, tem canais de bichos, né, hoje em dia. Né, e também com esse pretenso título de documentário, né, mas programas sobre o seu cachorrinho e tal. Eu, inclusive, gosto de documentário sobre tubarão. Mas eu acho que, né, complementando um pouco eu acho que assim, falta sim um olhar para isso, e um olhar que seja para o documentário de fato, para não virar e falar assim, olha, Aurélio, sabe aquele seu filme que tem 2 horas? Faz uma versão de 55 minutos aqui, vamos mutilar e vamos passar, porque isso há um tempo atrás era muito comum isso. Né? Até, enfim, emissoras chegavam para a gente e falavam, aquele seu filme de 80 minutos, vamos fazer uma versão televisiva de 52. O filme tem 80 minutos. E a grade não pode ser tão engessada assim, no momento que hoje em dia a gente tem que pensar sobre ideia de grade. Né? Num momento em que você consegue acessar vários conteúdos ao mesmo tempo. Né? Então, acho que tem aí esse passado da TV ainda impede que ela possa olhar com melhor olhos. Mas, por exemplo, em Londres, no horário nobre as TVs passam documentários, né? Não é só em horários alternativos. E aqueles documentários são feitos em coprodução com as TVs. Eles já partem do princípio que esse documentário vai ter 26 minutos para caber nesse espaço de meia hora. Acho que talvez essa é essencial. Agora, a BBC são vários canais, né? Tem os canais, né? Não existe só um canal, sempre aqui. São vários canais, né? Olha, vou ter que interromper você outra vez. Eu tenho que fazer mais um intervalinho. Nós voltamos já conversando aqui com os nossos convidados sobre a relação entre documentários e televisão. O Ver TV volta já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a relação entre o documentário e a televisão no Brasil. E nós ouvimos em Santa Catarina, em Florianópolis,
a TV da Universidade Federal de Santa Catarina ouviu especialmente para o Ver TV a Kátia Klock, que é diretora de conteúdo da Contraponto e tem um projeto chamado Curta Doc. Nós vamos ouvir a Kátia contando desse projeto e falando também fazendo também a sua reflexão sobre o documentário na televisão. Vamos ouvir e depois a gente continua aqui a nossa conversa. O Curta Doc, hoje, ele é um acervo online de documentários latino-americanos e ele também é um programa de TV. Na verdade, o Curta Doc, ele nasceu em 2009 como um programa de TV que nós fazemos para o Sesc TV. Na verdade, é uma parceria nossa com eles, né? Um programa que a gente propôs para eles sobre documentários na televisão. Nós, como produtores de documentários, a gente sempre buscava janela para exibição, né? A gente sabe o quanto é difícil a exibição no Brasil, a distribuição, não só no Brasil, isso é geral, é no mundo todo, né, do cinema independente, encontrar espaço para exibição. Tem muitos filmes, muito curta-metragem, que tem lá a sua carreira em festival, né, que fica lá 2 anos participando de festivais e depois para onde que vão esses filmes, né? Eles participam de mostras aleatórias que acontecem, né, em vários cineclubes, a gente tem um forte circuito de cineclube, mas faltava esse espaço que não só o Curta Doc, como outros tantos espaços hoje de curta-metragem, tanto de ficção e de filmes online que a gente já tem na internet. Com o acervo que a gente tem, a gente pode criar propostas de outros programas de televisão ligados ao documentário, ligados à curta-metragem, que é isso que a gente está buscando também, inclusive em canais da América Latina, não só do Brasil. E o que a gente quer realmente isso, é criar uma rede com o Curta Doc. A gente quer que ele seja uma rede de realizadores latino-americanos de documentários, pessoas que pensam o documentário, que realizam, que criticam, né, os críticos, e chegar principalmente perto do meio acadêmico. Porque hoje a gente já tem muito retorno de que faculdades de comunicação, sociologia, cinema, utilizam o Curta Doc como ferramenta justamente para essa pesquisa, para determinados assuntos, ou mesmo escolas de ensino médio, ensino fundamental para algumas coisas específicas. A gente tem filmes sobre meio ambiente, sobre história, memória, identidade, que casam muito bem com várias disciplinas e aulas que pode ser utilizado. Esse é um papel do documentário que a gente ainda não tinha conversado aqui. Quer dizer, esse papel quase que pedagógico de estimular debates, não é? Como é que vocês veem isso? Ele tem realmente esse papel? Quer dizer, o papel que ela diz, né, de chegar às escolas, às universidades, eu acho que é um elemento, né, é um instrumento, né, de ensino importantíssimo, não é? Estimular temas de uma forma bastante concreta e visual. Eu acho que na época dos curta-metragistas, né, dos cineclubistas, né, também, já existia esse circuito universitário, né, esses grupos de debate, era uma prática isso, né, e que felizmente está se retomando. Vocês gostam de ver, Kiko, vocês gostam de ver os seus trabalhos sendo debatidos? É ótimo, sim, não. Eu acho que é interessante porque assim, o documentário, ele perdeu uma coisa que eu acho sensacional que ele perdeu. Uma obrigatoriedade de um tom didático e pedagógico nele. Sim. Levar uma verdade. Mas ser um motivador de discussão é uma delícia. Né? Então, assim, eu acho que é um prazer para a gente, sempre que a gente pode, enfim, mostrar filmes. A gente, sei lá, num ano vai não sei quantas vezes em universidades, em escolas, discutindo. A partir tem pessoas que estão interessadas na forma, tem pessoas que estão interessadas no tema. Né? O documentário é bom porque você tem muita coisa para discutir ali. Né? Às vezes a pessoa está interessada na forma que você filmou, não sei o quê, ou outra, a vizinha quer saber sobre o tema, se aprofundar. Então, não, isso é bem interessante e existe hoje em dia nas universidades. Assim, eu fico surpreso, assim, as pessoas faz uma dissertação de mestrado sobre um filme meu, eu fico até meio envergonhado, eu falo, arruma outra coisa para estudar. Mas as pessoas se dedicam a pensar, entender e funcionar dessa forma como para novas discussões. Não, a verdade não está no filme, né, mas um motor de discussão. E outra coisa que a Kátia falou, queria ouvir vocês também, sobre essa questão das redes, né? Dessa possibilidade, dessa troca, né? Que ela, no caso dela, inclusive, latino-americana. Né? As fronteiras também do documentário se expandem.
Tá num DOC, né? Tem um DOC TV latino-americano, né? E tem um DOC TV que dinamizou os olhares regionais dos Brasis, né? Uhum. Eu mesmo, sendo do Amazonas, sempre me fiquei preocupado em contar histórias ligadas, história mesmo, da história com H, não causos da Amazônia, mas, sabe, do Boitatá, do Índio Perdido. Não, eu sempre fiquei preocupado em contar, por exemplo, sei lá, se fala muito do ciclo da borracha na Amazônia, né? Aí, vou contar a história do ciclo da borracha, porque só se fala do folclore, né? Do Seringarí que se matou, da cantora, do cara que vai remando e chega no Teatro Amazonas, e o Caruso, o cantor, quer dizer, fica uma coisa meio assim do fantástico, né? Que é interessante também, mas a história não é só isso, é preciso que se conte a história. Aí vem esse aspecto didático, pedagógico, que o documentarista pode se utilizar das ferramentas de historiador, de antropólogo, de sociólogo, de dinamizador político, etc. Eu me sinto um pouco assim, relacionado ao, não todos os meus documentários, mas o documentário ao Amazonas. Eu tenho também esse prazer de que reverbere, né? Você se sente reverberado dentro do seu lugar. As pessoas vêm falar, nossa, eu antes do seu documentário, eu não sabia o que era a história do Teatro Amazonas. Antes do seu documentário, eu não sabia como era exatamente o ciclo da borracha. Quer dizer, isso é bacana, porque isso é debatido na escola, na rua, né? É vendido em Manaus, no camelô, né? Eu nem tinha DVD, os caras já tinham, que são documentários que eu fiz há 20 anos atrás, e já tinha DVD sendo vendido nas barraquinhas Adriana, essa reverberação, a palavra foi boa, essa reverberação, ela também se dá na imprensa? A imprensa tem você como jornalista, a imprensa tem um olhar um pouquinho mais cuidadoso a partir dessa cultura que o Almir falou, do crescimento dessa cultura do documentário? Você acha que a imprensa, o jornalismo, de uma maneira geral, tem um olhar um pouco mais cuidadoso mesmo para o documentário? Eu acho que o jornalista normalmente tende a gostar de documentário, porque a gente adoraria ter tempo de parar para poder 1 ano, 2 anos, 3 anos ficar se dedicando a um assunto, né? Então, a imprensa acho que toma um cuidado especial com o documentário e tende a gostar muito dos documentários e tende a fazer boas críticas de documentários. Eu acho que a imprensa até ajuda nesse sentido. Os festivais são bem cobertos, né? Os festivais são bem cobertos. Eu acho que a imprensa brasileira entende a dificuldade que é para se fazer um filme e às vezes até dá uma forcinha assim, quando talvez até não precisaria dar tanta. Olha, nós ouvimos também aqui para o nosso programa a Berenice Mendes, que é gerente de licenciamentos e parcerias da TV Brasil. Ela é responsável pela recepção, análise e curadoria dos documentários que são exibidos na TV Brasil, além de outros produtos que são contemplados principalmente por programas de incentivo, como o DOC TV e o Prodave. Vamos ouvir a Berenice sobre esse papel da TV Brasil nessa relação com os documentários. A TV Brasil hoje, com certeza, concede ao gênero documentário um espaço privilegiado, um espaço que o espectador não encontra em nenhuma outra TV aberta. E isso se dá porque parte da nossa missão enquanto empresa de comunicação pública é contribuir para a formação crítica do cidadão. E essas narrativas da realidade que são apresentadas através dos documentários, elas são propícias para levar o espectador a refletir, né, sobre temas da contemporaneidade. Então, eu acredito que cerca de 10% nesse momento na nossa programação é composta por documentários. Tem momentos em que esse percentual aumenta bastante, quando a gente lança novas carteiras, quando novas fornadas, digamos assim, do DOC TV, do Etnodoc ficam prontas, essa quantidade ainda é ampliada. Vocês participam de DOC TV, dessas? Como é que vocês veem tudo? Como é que vocês veem Tem que aproveitar cada oportunidade. Não se pode perder nenhuma dessas iniciativas. Eu acho que não se pode perder. Eu acho que
né? A gente participa de editais normais, de cinema, e alguns são separados ou não, documentário. Né? Ela mencionou o Doc TV, que eu acho uma experiência importantíssima, inclusive de descentralização. Né? A gente está falando aqui de São Paulo, mas o Doc TV é uma experiência brasileira importante. Né? O Etnodoc também, uma experiência importante de se olhar para, né, um olhar, não é exatamente fazer um filme etnográfico, mas se olhar para questões étnicas que envolvem a sociedade. Eu acho, a gente participa de tudo. Você também participa do que for necessário. Porque é a nossa área, né? A nossa praia. Né? Se você não participa disso, como é que você vai fazer? Olha, eu ia perguntar se a Você tem que perguntar, você é jornalista, você me ajuda aqui. Eu ia perguntar se a demanda de editais ainda é muito maior do que a oferta. A demanda é muito maior, né? Inclusive assim. Quer dizer, na verdade, é a necessidade de mais editais. Eu não sei se a equação é essa, mas o que a gente percebe no nosso cotidiano é que muitas vezes a gente concorre com 100, 200, 300 para ganhar 10, meia dúzia. Exatamente. Então, assim, a realidade é dura. Bom, nós falamos que cresceu a cultura do documentário, mas e os documentaristas, né? Você tem uma massa de documentaristas aí crescendo também, jovens. Estamos caminhando para o final do programa, eu gostaria até de ouvir uma palavra de vocês em relação às novas gerações de gente que querendo fazer documentário por aí. Eu vejo muita gente querendo fazer documentário sem dinheiro mesmo e falando, vou fazer como foi falado antes. Vou fazer e depois edita no seu próprio computador e coloca nos festivais e vai indo, assim. Não sei se vocês veem isso também. Eu vejo uma molecada muito talentosa, fazendo coisas bem interessantes, assim. Me interessa, trabalhando dentro de uma área, na verdade, assim, a gente está falando o tempo todo de documentário, eu estou terminando uma ficção. Eu me considero muito mais cineasta e trabalho numa interface de documentário e ficção em vários filmes. E vejo pessoas explorando e trabalhando também nesse caminho, fazendo documentários extremamente criativos, utilizando métodos extremamente interessantes. Então, eu sou otimista, acho que tem coisa boa vindo aí. Por isso que precisa mais editais, né? Precisa mais... Mas o pessoal nem espera os editais, eu acho, não também. Espera, muita gente fala, quer saber, quero contar essa história, e sai fazendo. Começa e aí depois entra no edital. De finalização. Eu acho difícil você fazer um documentário, dependendo da sua ambição de contar uma história, fazer sem os editais. A não ser que você tem que ter uma televisão, um edital por trás, senão você não consegue realizar. Estou falando de curtas, para fazer um longa é caro. É muito caro. Entendeu? Tempo é dinheiro nesse sentido. Você não acha R$1 milhão ali na esquina. Entendeu? Então você tem que ter o financiamento. Tem que ter o financiamento. E o financiamento é público, né? Mas pode ser público ou privado, depende. Se você, Até algumas instituições privadas que também... Bem, renúncia fiscal é público, mas... Enfim, são os mecanismos que existem no país, né? Como vou voltar ao Amir, quando ele fala que a televisão demorou muito em aceitar os documentários, acho que a televisão ainda não aceitaram os documentários, estão sendo obrigados a aceitar os documentários por questão das novas leis que exigem... Para a TV paga. Para a TV paga, eu estou falando. Porque a TV aberta não tem obrigação nenhuma. Exatamente. Aliás, você dizia antes do programa, né, que às vezes eles dizem que é documentário, mas não é bem documentário, né? Como é que é isso? Não, talvez até seja bonito usar a palavra documentário, ou as pessoas se impressionem com isso, mas fazem reportagens, coisas assim, sabe? Vão mostrar um documentário sobre o que acontece nos pontos de ônibus de São Paulo. Manda uma equipe lá, faz uma reportagem e fala que aquilo é documentário. Não é, né? A gente sabe, documentário envolve tempo, envolve um olhar. Investigação. O documentário, ao contrário de um programa jornalístico, de uma reportagem que se propõe neutra, o documentário não é neutro, o documentário tem um olhar de um autor, o documentário é criativo, o documentário é um olhar criativo para uma certa coisa. Então, assim, e é diferente. E isso custa dinheiro, custa tempo, custa uma equipe. Porque também eu acho, assim, claro, eu já fiz isso muito, mas é tão lindo, né, virar e falar assim, vou fazer esse filme de graça e tal, não sei o quê. E aí não paga. As pessoas que estão aqui trabalhando, essas pessoas comem, se vestem, enfim, sabe? Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa também de não pagar a equipe e achar maravilhoso isso. Mas tem uma outra coisa, assim, na TV aberta, tá? A gente tem, assim, uma referência histórica, né? Que inclusive o João Batista participou,
Coutinho participou, Paulo Gil Soares participou, enfim, Hermano Pena, quer dizer, Capovilla, tem um número significativo de cineastas brasileiros, importante da filmografia brasileira, que trabalharam em canal aberto, como a TV Globo, por exemplo, e fizeram o Globo Repórter. Eu estou falando do Globo Repórter no início dos anos 70, onde eles fizeram... Aquilo era documentário. Era documentário. Então, quer dizer, se quiser, faz. É uma questão de editorial, entendeu? Se eu quiser, chama e disponibiliza. Gente para fazer tem, né? Tem. Competente. Eu estou dando um exemplo, né? Agora, o Globo Repórter existe até hoje, mas não tem as características do início da criação desse programa, onde tinha esses cineastas que continuam sendo os grandes cineastas brasileiros. Muito bem. Nós estamos com essa sua observação importante, porque ela pega um momento da televisão onde o documentário estava lá no horário nobre. Você falou da BBC, aqui também nós tínhamos documentário no horário nobre. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, essa conversa que nós tivemos. Eu creio que o telespectador, a partir dela, ficou bem mais informado sobre essa relação, não só essa relação entre documentário e TV, mas um pouco mais de conhecer como é que se produz, como é que se analisa, como é que se opera a questão do documentário no Brasil. Eu quero agradecer a você também que nos acompanhou de casa, lembrando que todos podem acompanhar também o programa através das nossas páginas no Twitter ou no Facebook. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá.